Você sabe a diferença entre endemia, epidemia, surto e pandemia? Esses são nomes técnicos que descrevem o alcance de uma doença. Endemia é uma ameaça constante, situação proveniente de quando uma doença ocorre regularmente em certas regiões e o número de pacientes permanece constante ao longo do tempo. Um exemplo é a febre amarela, endêmica em regiões da Amazônia. Epidemia é quando o número de doentes vai além do normalmente esperado em uma região apenas. Um exemplo de epidemia é a varíola, que os europeus trouxeram para as Américas no início do século XVI. Como a população indígena nunca teve contato com esse vírus antes, eles não tinham qualquer resistência e um grande número de indígenas morreu. Surto é um termo diminutivo de epidemia, usado genericamente para descrever uma epidemia de menor proporção, restrita a um só lugar, como um surto de gripe em uma casa de repouso ou surto de uma bactéria em um hospital. Pandemia é a propagação mundial de uma doença. É a Organização Mundial da Saúde quem determina se uma epidemia será chamada de pandemia, mas há um critério técnico. Pelo menos 3 continentes devem ser afetados. Isso significa que o sucesso do controle da doença dependerá da cooperação entre os sistemas de saúde de diferentes países. Um exemplo é a gripe suína em 2009 e o novo coronavírus em 2020, que já alcançou 5 dos 6 continentes do mundo. E qual a diferença entre bactérias e vírus? Bactérias são seres vivos que conseguem se reproduzir sozinhos. Podem causar doenças ou ser benéficas, como as bactérias que temos na nossa flora intestinal. Elas nos ajudam produzindo substâncias que precisamos. Já os vírus são elementos não vivos, que só se reproduzem quando invadem outros organismos vivos, e são sempre maléficos, podendo trazer doenças. Os coronavírus são uma grande família de vírus que causam doenças já conhecidas, responsáveis por infecções respiratórias, tanto em seres humanos quanto em animais. No dia 31 de dezembro de 2019, um novo coronavírus foi descoberto. Ele se chama SARS-CoV-2 e causa a doença conhecida como Covid-19. Essa doença é transmitida principalmente de uma pessoa para outra, por meio das gotículas respiratórias. Além disso, ao tossir ou espirrar, o doente pode contaminar objetos. Uma pessoa pode infectar-se ao tocar objetos contaminados e levar a mão à boca, nariz ou olhos. Dentre as medidas para prevenir o contágio, podemos citar lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel 70%, além de evitar aglomerações e tentar manter uma distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas. Outra medida importante é o uso de máscaras de pano caseiras, deixando as máscaras cirúrgicas para os médicos, enfermeiros e demais profissionais envolvidos no atendimento de pacientes. Quando 2 pessoas conversam sem máscaras e uma delas está doente, o risco de transmissão é muito alto. Se as 2 usam, o risco diminui, porque a máscara impede que o doente elimine gotículas no ambiente. O grupo de risco engloba idosos acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas como hipertensão e diabetes, pacientes com HIV, transplantados, gestantes e puerpérias com até 45 dias após o parto. Esses devem ter atendimento prioritário ao chegarem na unidade. E como atender um paciente com suspeita de Covid-19? Forneça máscara cirúrgica para a pessoa e a oriente quanto à forma correta de colocá-la. Ela deve cobrir totalmente a boca e o nariz, e a pessoa deve evitar tocá-la com a mão na parte da frente. Forneça meios para a pessoa lavar as mãos. Aconselhe ela a molhar as mãos, passar sabão nas palmas e, em seguida, esfregar as pontas dos dedos, cada dedo, o espaço entre os dedos, as palmas das mãos, o dorso da mão e o punho. O álcool em gel é recomendado apenas se não houver como lavar as mãos. A pessoa deve ser conduzida para uma área separada ou para uma sala específica, visando o isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado.
Se a pessoa apresentar febre e tosse ou dor de garganta ou dificuldade para respirar, ela possui sintomas de síndrome gripal e é preciso realizar notificação imediata do caso e agendar a realização do teste rápido nos locais de referência, como a Policlínica do Planalto, Centro de Saúde Pico do Amor e PSF Pedregal. Para realizar o teste, o paciente deve preferencialmente estar no 10º dia de início dos sintomas. Se o teste apresentar resultado negativo, a enfermeira deve realizar orientações quanto ao reforço de uso de máscaras, medida de higiene e distanciamento social. Já no caso de o resultado ser positivo, o médico deve avaliar o paciente. Se ele não for do grupo de risco, pode ser tratado na própria unidade, com medidas como repouso, hidratação e alimentação adequada, além de analgésicos e antitérmicos, bem como isolamento domiciliar por 14 dias após o início dos sintomas. Deve ser feito o acompanhamento do paciente, preferencialmente por telefone, a cada 48 horas, até que se completem os 14 dias do início dos sintomas. Caso haja necessidade, pode ser feito o atendimento presencial, de preferência no domicílio. Mas se a pessoa for do grupo de risco ou apresentar dificuldade respiratória muito grave, dentre outros sintomas, a equipe deverá realizar o encaminhamento a um centro de referência ou de atenção especializada, como a UPA Morada do Ouro. O Centro de Saúde Grande Terceiro é a referência para os profissionais de saúde infectados. Cabe ressaltar que todos esses procedimentos consideram a sintomatologia, bem como a gravidade, e são realizados de forma padronizada pelos profissionais de saúde, seguindo protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.